Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo Responsorial 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renasçam, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenham muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Reunidos todos no mesmo lugar, os discípulos estavam com Maria, a mãe de Jesus. Eles aguardavam o cumprimento da profecia, da promessa de Jesus a eles, de que eles receberiam o Espírito Santo. E como eles estavam, no silêncio da espera, da expectativa, da confiança da oração, de repente foram envolvidos por um barulho, por uma ventania, por um vento forte, mas Deus é silêncio. E como ele fez barulho, ele vem irromper os barulhos que estão dentro de nós, para nos encher da graça do Espírito, aquele vento retumbante, forte, que vem para sacudir, mexer nas estruturas, para realmente tirar de dentro de nós, jogar para fora aquilo que não é de Deus e soprar para dentro a graça da unção do Espírito. Veja que a graça é o Espírito que nós recebemos. Ele age em nós de dentro para fora. Ele age para a nossa transformação interior, mas ele age para nos libertar de todas as correntes que nos fazem presos a este mundo. A mentalidade desse mundo e sua forma de pensar, para que sejamos movidos pela graça do Espírito. O Espírito de Deus realiza maravilhas em toda a face da terra. Ele renova toda a face da terra. É assim que cantamos hoje em toda a igreja. Enviai teu Espírito, Senhor, para renovar toda a face da terra. Salmo 103. Mas o Espírito começa renovando a nossa face, o nosso coração, o nosso próprio interior, dando-nos uma nova disposição, um novo amor pelo Evangelho, um amor sempre renovado, um gosto sempre novo pela Palavra de Deus, um amor sublime pela Igreja. Esse Espírito opera a unidade em meio à diversidade que todos nós vivemos, inclusive ele opera a graça das línguas. Falamos línguas muito diversas, mais do que nunca, falamos línguas muito confusas nos dias de hoje. Mais do que as línguas diferentes das nações, nós usamos cada vez mais linguagens confusas para nos relacionarmos uns com os outros. E se não formos movidos pelo Espírito, a nossa língua se torna fonte de agressão, de ataques uns contra os outros. A nossa língua torna-se dissimulada. A nossa evangelização torna-se fracassada se não formos movidos pela graça do Espírito. Hoje é o dia de nos submetermos à autoridade do Espírito, à graça do Espírito, para que ele opere em nós a ação de Deus. Veja, não somos nós que movemos o Espírito, não somos nós que mandamos no Espírito, não somos nós que instrumentalizamos o Espírito, somos nós que devemos ser submissos, movidos, conduzidos e direcionados pelo Espírito. Quando invertermos as coisas, colocarmos o Espírito debaixo do nosso ego, do nosso orgulho e das nossas vaidades, não operaremos unidade com Deus nem com a humanidade. Mas se formos submissos ao Espírito, é Ele que nos leva a fazer a vontade de Deus. Agora, escute a oração do Veni Creator Spiritus, que é um hino da Igreja Católica usado desde os primórdios do cristianismo, tratando-se de uma invocação ao Espírito Santo, cantada nas celebrações litúrgicas da festa de Pentecostes, na entrada dos cardeais para a Capela Sistina, quando se irá ter o conclave para a eleição do novo Papa e em outros eventos solenes.